Hello, nono ano. How are you? Tudo bom? Olha só, gente, hoje eu vou começar o livro de atividades, tá? Então eu quero que vocês peguem o livro de atividades, a unidade 1, tá bom? Vou começar ele hoje. Então aqui só tem uma explicaçãozinha. Na página 2, aqui no meu livro 2 e 3, é só uma breve explicação. Então eu vou passar meio que rápido, porque são coisas que a gente já viu, tá? Simple Past and Past Continuous Review, revisão também do passado simples e do passado contínuo. Aí aqui tem uma tirinha, não vou ler não. Embaixo nós temos um diagrama em verde, isso aqui que é importante, tá? Então nós temos o Simple Past e o Past Continuous. E temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, negative, interrogative. He asked her to stay. He asked. He asked, verbo no passado, simple past, verbo com ed. Então a gente sabe que o passado simples ou simple past, ele tem duas maneiras, né? Tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os regulares, eles são aqueles que a gente coloca ed no final. Então é fácil, tá? Cook, cooked, play, played, ask, asked, e assim vai, vários outros, né? E os verbos irregulares é aquele da bendita lista, né? Que eu tanto falo, né? Da lista dos verbos irregulares, né? É aqueles que mudam de forma, lembra? Então, se você tem no presente go, muda para went. Take, muda para took. E assim vai. Buy, muda para bought. Vários outros, né? Então, esse primeiro exemplo aqui do simple past, na afirmativa, nós temos um verbo regular, que é o ask. He asked her to stay. Então, temos sujeito, mais o verbo no passado simples. Na negativa. A negativa, no presente, no passado simples, desculpa, no simple past, sempre tem que usar o didn't, tá? No presente, a gente usa o don't e o doesn't. No passado, a gente vai usar o didn't. Para qualquer sujeito, se for eu, se for ela, se for eles, não importa. Sempre didn't, tá? Então, se você botar didn't, virou negativa. Então, I didn't like it at all. E você vê que quando você coloca o didn't, você não pode botar o liked, porque like é um verbo regular. Então, o passado dele é liked, com ed. Só que aqui a gente não vai botar liked, porque tem o didn't. Toda vez que a gente usar esse didn't, o verbo vai ficar na forma normal dele, na forma de like, na forma de ask, sem o ed, tá? I didn't like, só na negativa e na pergunta. Interrogativa. How did the story end? Tá vendo que na pergunta a gente colocou did? Ou a pergunta, se tiver assim uma WH, when, what, where, quando, onde, como, aí o did vem depois desse WH. Se não tiver WH, a pergunta sempre começa com did. Por exemplo, se eu quero perguntar, você gostou do filme? Did you like? Aí o verbo fica no presente também. Não pode, na forma do infinitivo. Ele não pode ficar no passado, tá? Quando tiver didn't e quando for pergunta tiver o did, o verbo não pode ter ed, ok? Did you like the movie? Você gostou do filme? Beleza? Então, se você botou o did, já subentende-se que é passado. Não precisa botar o verbo no passado, ok? Não precisa botar o ed. Já o passado contínuo é aquele que a gente tem que usar was e were e o verbo principal com ing, com ing, tá bom? Então, Lana was running away. Lana estava fugindo. Lana was running. I wasn't expecting it from the author. Ok, eu não estava esperando isso do autor. I wasn't expecting. E aí, pergunta, o verbo to be vem pra frente. O verbo to be, was ou were, vem sempre pra frente. Depois vem o sujeito e depois vem o verbo com ing. Were they talking about the book? Então, o que você tem que observar? Você tem que observar se é he, she, it, vai levar o was. O verbo to be no passado é o was. Se for os outros sujeitos, vai levar were. E depois o verbo principal, se for ler, vai ser read. Read vai ficar reading. Se for comer, eat, eating. Se for beber, drink, drinking, tá? ING. Já vimos isso milhões de vezes. Página 3.
Página 3 já é uma reviewzinha, uma revisãozinha do present perfect. Já o present perfect já não é verbo to be mais ing, não é ed. O present perfect é aquele que tem o have e o has e depois o verbo no particípio. O particípio é o verbo da lista também, só que é o da lista, terceira coluna da lista. Então vem presente, passado, particípio. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Quando for os verbos irregulares. Quando for os verbos regulares, o particípio vai continuar com a forma do passado, com a forma de ed, tá bom? Então, o particípio é a mesma forma do passado para os verbos regulares, com ed, tá bom? Aí que ele tá falando sobre isso, vou pular. Então, vamos para a página 4, porque é só a explicação que a gente já viu, tá? E ali embaixo ele também dá a explicaçãozinha, a revisãozinha do ever e do never. Então, o never a gente usa em frases afirmativas, mas ele transforma uma frase afirmativa em negativa. Então, o never, ele nega, tá? Então, normalmente, o ever e o never a gente usa com esse tempo verbal, que é o present perfect. Então, nessa frase aqui, I have never read a book in Spanish. Eu nunca li um livro em espanhol. I have never. Então, eu nunca li. É uma sensação de negação, né? Tô negando, eu nunca fiz isso. E o ever, lembra que a gente usa naquelas perguntas que eu quero perguntar se alguma vez na vida você fez aquilo? Aí essa pergunta que tem aqui no livro, o exemplo é assim. Have you ever read a sci-fi book? Você já leu algum livro de ficção científica? Sci-fi, abreviação de science fiction, né? A gente também já viu isso. Vamos lá para a página 4 do caderno de atividades, tá? Ok. Então, nós temos aqui past participle, particípio. Lembre-se que no presente perfeito nós usamos o auxiliar, o verbo auxiliar have, has, e depois o verbo principal no particípio, foi o que eu falei. Aí aqui tem só uma listinha, aqui não tem que fazer nada, não é exercício ainda. Ele está dizendo que o verbo to be é o nome do verbo em si, né? O verbo to be, no passado ele vira was e were. E no particípio ele vira been, tá? O do presente, did, passado, done, particípio. Get, presente, got, passado, got or gotten, particípio. Beleza. Activities. Agora vamos para a parte das atividades, tá? Meus amores. Ok, exercício 1. É bom, né, que no vídeo vocês não falam, vocês não interrompem a minha aula, eu não fico estressada. Olha que beleza, acho que eu vou gostar disso. Ok, número 1. Match the columns to create sentences. Relacione as colunas para criar frases, ok? Michael was riding his bike. O Michael estava andando na bicicleta dele. B. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler todas essas frases aqui. Depois você vai ter que ver qual que é a continuação de qual.